Magno, é o Conrado que falou. Conrado, o que acontece? Isso é estratégico, tá? Vou falar, por que alguns odeiam tanto o Ciro? Sou novato em política. O que está acontecendo hoje é o seguinte, existe um trabalho de campanha política antecipada do PSDB, que é um trabalho de desconstrução do Ciro, em especial para potenciais eleitores do Ciro, que são os eleitores do Lula. O Ciro tem uma ideologia de governo nacionalista, uma ideologia de governo de preservar o patrimônio nacional e a indústria nacional. Como o Ciro tem esse ponto de vista, existe uma possibilidade muito grande que numa eventual inabilitação do Lula, os eleitores do Lula votem no Ciro. Então o que o PSDB está fazendo? O PSDB já está fazendo uma pré-campanha para fazer a esquerda se dividir e o eleitor do PT ter ódio do Ciro. Para quê? Para que numa eventual, por exemplo, chegou lá, seja por exemplo o Lula, vamos imaginar o Lula impedido, ninguém vota no Ciro, porque já está todo mundo com birra do Ciro. Vamos pensar uma outra opção. O Lula é candidato, mas o eleitor do Ciro não vota no Lula e já não é mais possível uma coligação Lula e Ciro, porque a direita criou um azedume tão grande entre os eleitores do Ciro e os eleitores do Lula, que já não é mais possível uma união dos dois candidatos. Então, o que a direita está trabalhando e está conseguindo, tá? Eles estão conseguindo. O que eles estão trabalhando nesse momento é um distanciamento entre as campanhas Ciro e Lula, exatamente porque eles temem a união do Ciro com Lula. Isso é estratégico, não pensa você que está acontecendo do nada, não. Isso está acontecendo de forma pensada, de forma estratégica, está sendo feito por agências, tá? Muito jornalista está caindo nessa estratégia, muitos eleitores do Lula estão caindo nessa estratégia, estão deixando, por exemplo, de falar do Alckmin para falar do Ciro. Aí você pensa, como assim? Se o verdadeiro inimigo é o liberalismo, se o verdadeiro inimigo não é a extrema-direita, é o verdadeiro inimigo, mas, no entanto, o cara agora está preocupado em falar do Ciro. Isso é perigoso, mas está acontecendo. E as últimas, infelizmente, gente, os últimos eventos no Brasil, desculpa, os eventos que aconteceram no Brasil, eles aconteceram